Amém. Glórias ao Criador dos céus, da terra e do mar, através do seu Filho amado, primogênito, bom pastor e único pastor, o cabeça da Igreja Universal, a Igreja verdadeira que foi edificada por ele, não de tijolo, nem de cimento, como essas dos falsos pastores. Então você é evangélico, evangélica, ou qualquer outro que está dando um ouvido a um falso pastor, a um falso presbítero de noite em cima do altar, mentindo e zombando de Deus e negociando e cobrando aquilo que Deus não mandou, porque o que é de Deus é de graça. Realmente está na hora de você se libertar dessa prisão de Satanás evangélica que surgiu em 1500. Então, o que é de Deus é gratuitamente, de graça. Por isso, inscreva-se nesse canal para você conhecer as artimanhas, as malícias de Satanás, chamado pastor no altar, porque ele se transformou no pastor para enganar. É onde ele mais engana, é nesses templos evangélicos satânicos. Ele não está preocupado com quem está lá fora, como ele próprio, Satanás, no altar diz, que os que estão lá fora estão condenados, que vocês foram resgatados. Mas Satanás se preocupa com os que estão lá fora. Estão preocupados lá no altar para nenhum de vocês escapar e prender no laço do passarinheiro. Foram para isso que esses pastores foram enviados. Então, se realmente você paga, dá dinheiro a ele, está saciando os cães gulosos, como diz Isaías 56, versículo 11. Todos eles são cães gulosos, do pequeno ao grande. Se seu pastor realmente servisse ao Criador dos céus, da terra e do mar, fizesse a obra por amor também, como ele fez, não cobraria nada de você, dava de graça gratuitamente. E se ele precisasse pagar o aluguel do templo, ou precisasse pagar água e luz, ele era transparente e verdadeiro. Ele não pegaria o seu dinheiro. Ele não traria o seu dinheiro na mão, não tinha um lugar para você depositar, nem para você colocar, usando aquele método antigo do templo. Mas ele reunia os membros, os irmãos, e mostraria com clareza a quantidade do aluguel. E ali cada um contribuía com a quantia que desse aquele valor do aluguel, e ele pagaria o aluguel na presença de todos os irmãos. Era assim que os homens de Deus verdadeiro faziam e fazem. A mesma coisa a água e a luz. Porque, na verdade, esse templo que paga água e luz não existe, nunca existiu. O templo de Deus nunca pagou água e luz, não. Então, é preciso que você desperte, que o seu pastor ele não quer dinheiro para aluguel, nem para a luz, não. Porque, na fim do mês, se só entrar o aluguel e a água e a luz, eles fecham. Eles são murmuradores, são porcos, irmão, no altar. Irmão, não deu não. Não está dando para tirar a despesa, não sei o quê. Que é uma firma, goja de pastores lá. Então, dando continuidade a este culto verdadeiro, maravilhoso, a segunda parte do Sermão da Montanha, que é gratuitamente, e receba a cura, a libertação em nome de Jesus, do seu corpo e da sua alma, que está presa na prisão e na escravidão. Mas eu estou com uma doença incurável, eu fui desenganado pelo médico. Mas eu já bati em várias portas de templo, tudo. Já procurei muitos que se dizem de Deus e não fiquei curado. Mas se está com alguma doença incurável, vai ficar curada, mas se crê pela fé como a mulher do fruto do Senhor. Então assista esse canal, inscreva-se, escute essas palavras, e deixe Jesus fazer a cura, aleluias, mas de graça, porque Jesus não quer nada seu, mas Jesus quer a sua fé, quer o seu coração, amém, e Ele operará, que você abra os ouvidos para Ele, e receberá a paz, receberá a libertação, receberá a cura para o corpo, para a alma, porque se o seu corpo está enfermo, sua alma está. E se sua alma também está enferma, seu corpo está. Então não importa a doença, o Filho do Criador curará. Amém? Porque Ele tem poder e foi enviado para isso. E Deus o criou para isso, para a honra e glória do seu nome. Mas não fique dando crédito a Satanás que se transforma em pastor, apóstolo, presbítero, não. Saiba diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso, porque você não é inocente. Amém? Se quer cura, vai receber, mas de graça, gratuitamente, pelo Filho. Amém. Então o Filho agora vai falar. O Filho agora vai curar qualquer um que esteja enfermo com qualquer doença. Abra seu coração, em nome de Jesus, e creia. Amém. E descendo Jesus Cristo do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou,
dizendo: Senhor, se quiseres, podes me curar, me limpar. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero ser limpo. Logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olhas, não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião que lhe rogou e disse: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião, respondendo a Jesus, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará, ficará curado. Halabassucarilá. Pois também eu sou homem sobre autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e digo ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E Jesus maravilhou-se ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Aleluias. Amém. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra de Pedro na cama com febre. E lhe tocou na mão, a febre a deixou, levantou-se e o serviu. E chegada a tarde, lhe trouxeram muitos endemoniados, e Jesus, com a sua palavra, os curou. Aleluia! Expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que falou: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a banda do além. Aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, aonde queres que tu for, eu irei e te seguirei. E Jesus lhe disse: as raposas têm covins, as aves dos céus têm ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, primeiro me permite que vá sepultar meu pai para te seguir. Jesus, porém, lhe disse: segue-me agora e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Oh, glória! E entrando Jesus no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer todos. E Jesus lhe disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, Jesus repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. E aquele homem se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Aleluias! E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos,
lhe saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram os demônios que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Criador Altíssimo? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos, e os demônios, rogando-lhe, disse: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: ide. E saindo eles daquele homem, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse dos seus termos. E entrando Jesus no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, porque perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta-te, anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, eu agora digo ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se aquele paralítico perfeito, foi para a sua casa, aleluia. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou ao Criador dos céus, que deu tal poder aos homens. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e Jesus disse a este homem: Mateus, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, em pé ao redor, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, lhe disse: não necessitam de médicos os que estão curados, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei nas Escrituras o que significa misericórdia quero, e não dízimos ou oferta, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento para a vida eterna. Aleluia! Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente rompe-se o vestido e se faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservarão. Aleluias! Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos, e eis que uma mulher
que havia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia: esta mulher consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido eu ficarei curada. Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Jesus, chegando à casa daquele chefe, daquele sacerdote, e vendo o instrumentista e o povo em alvoroço, disse-lhe Jesus: retirai-vos todos, que a menina não está morta, mas ela está dormindo. E riram-se de Jesus. Logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus na casa e pegou na mão da menina e disse à menina: levanta-te! E a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Partindo Jesus dali, seguiu dois cegos gritando, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhe disse: credes vós que posso vos curar, fazer enxergar? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E Jesus tocou então os olhos daqueles cegos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém saiba disso. Mas tendo eles se retirado, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado, para que Jesus expulsasse. E expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel, em toda a terra nenhum fez tais milagres como este. Pai, não há outro além dele. Aleluias. Mas os fariseus diziam: este expulsa os demônios pelo príncipe de demônios. E percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e entre como ovelhas que não têm pastores, errantes. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Chamando os seus 12 discípulos, Jesus lhe deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, pastores, discípulos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai e ensinai, dizendo: chegou o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes de mim, de graça dai, sem cobrar nada. Não possuís ouro nos bolsos, nem prata, dinheiro, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho. Nem usais 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário de seu alimento, do seu salário. Mas em qualquer cidade, ou em qualquer casa, ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, assaudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela esta paz.
Mas se não for digna, torne para vós esta paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés contra elas. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, chamados pastores falsos, devoradores. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar. Aleluia! Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falarais, mas o Espírito Santo de vosso Pai, aleluia, é que falará por vós. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de se saber. O que vos digo em trevas dizei em luz, e o que escutai aos ouvidos pregai sobre os telhados, aleluia. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei a mim antes aquele que pode fazer morrer no inferno a alma e o corpo, aleluias. Não se vende 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mas valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai no juízo final. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra, como os hipócritas que estão no altar, os ladrões chamados pastores bandidos, que vivem aí oferecendo uma paz de mentira e roubando e pegando dinheiro dos cegos e das cegas evangélicas. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, porque eu vim pôr em discussão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de entrar no céu. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de entrar no céu. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor do meu nome, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá salário de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá salário de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu salário. Aleluias,
Amém.